o presidente não é mais importante do que o povo, porque o povo não precisa do presidente para ser povo, mas o presidente precisa de um povo para ser presidente, porque ele depende de um processo de eleição. Logo, quem deve merecer apoio é o povo que passa fome, não o presidente. Será que nós temos algum programa do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher que promoveu, por exemplo, a mulher zungueira, a mulher cadeirante, a mulher rural, a mulher albina? Conhece um projeto, um programa de promoção da mulher albina? Vai para os bancos, consegues ver albinas ali no atendimento? Nós temos um que é... Um exemplo, o presidente, por exemplo, eu tive informações de que cada viagem que ele faz são ou 3, ou 5, ou 14 milhões. Eu não sei qual é que é o valor certo, mas se forem 14 milhões é um valor muito alto. 14 milhões de dólares. É um valor, dólar? Sim, é um valor. Porque se olhares para os relatórios e para as notícias, dizem o seguinte: o presidente viajou para buscar fechar acordos de cooperação com A, B e C e arranjar formas de trazer investidores. Não precisas. Veja só, desde 2017 até agora ele já deve ter feito mais de 50 viagens. A pergunta é: quantos investidores vieram aqui e deram emprego de fato? Bem assim, quando houve a expulsão do europeu, né, nós não conseguimos expulsar o colonialismo. As nossas mentes continuaram colonizadas, por isso é que nós agimos como europeus dentro de um território africano. Então, todo esse cenário que nós vivemos hoje... Para continuar a exploração. Foi arquitetado por Portugal para continuar a nossa exploração. Daí que os nossos políticos, quando roubam em Angola, vão depositar o seu dinheiro em Portugal. Motobuy quer. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si. O contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. GPS P1, localização de veículos e gestão de frotas 24 horas. Temos para si instalação de GPS, rastreamento em tempo real em qualquer dispositivo. Temos também desenvolvimento de projetos Dashboard, Power BI e Excel. Estamos localizados no KK 5000, na última passadeira. Ligue já 927 04 24 87. Website gpsp-1.co. GPS P1, segurança automotiva. De ouvinte, papo reto. Ouvintes, audiência, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio 20, bem-vindos a mais uma entrevista no seu programa Papo Reto, quando na verdade são 17 horas e 30 minutos, terça-feira, 26 de setembro de 2023. Então hoje propomos-nos aqui conversar com o nosso convidado que já está a ser visto nas imagens e naturalmente eu falo o nome depois da publicidade, mas contudo eu tenho muito gosto em tê-lo aqui. Vamos falar de questões sociais versus política, tá? E também muito por conta da política vem a forma como a sociedade vive. Está tudo interligado. Mas deixa eu falar consigo que está acompanhando-nos pelo YouTube. Subscreva o nosso canal para então estar por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando diariamente. Você que está conosco pelo Facebook, faça o mesmo para o mesmo efeito.
então estará a ser informado. Tá certo? Vai deixar de estar em ouvir dizeres. Publicidade na rádio nós fazemos, sim, claro, com os nossos parceiros, tá certo? Você que pretende então aliar-se à Rádio 20, alavancar os seus níveis de venda, fazer publicidade, fazer com que o seu produto chegue ao público-alvo. É aqui conosco na Rádio 20, nós temos espaço para parceiros em aberto, então vem cá fazer publicidade e vender o seu negócio. Falando em publicidade, nós vamos fazer publicidade dos parceiros dos parceiros que cá estão conosco, assim é que está correto já. E de seguida voltamos para conversa. Publicidade na rádio. SR Construção Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923-320582, 943-97-9722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira aos nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Cucoba Car Centers, o melhor para si. Publicidade feita, de volta aos estúdios da Rádio 20. Estamos então com o nosso convidado, que é o Pikingundi Ankaze. Eu pronunciei bem este nome, né? É ativista social e muito envolvido em causas sociais. Vem um projeto, não sei se eu posso já falar, um jango cultural, né? Sim. Mas não foi assim na chamada aqui para isso, numa outra oportunidade depois da inauguração. Então ele é o grande representante sobre este projeto que vocês vão ouvir falar muito ainda em Luanda, que já existe em outras províncias. Ele é o responsável aqui por Luanda. Mas contudo, eu tenho muito gosto de ter-te aqui. Seja bem-vindo à Rádio 20. Muito obrigado pelo convite e felicitar também o brilhante trabalho que vocês têm estado a fazer. Obrigado mesmo, obrigado. E então, o que eu quero entender? Eu posso lhe tratar por Pikingundi? Ngudi. Só Ngudi, né? Pode ser Ngudi, Ankaze, Piki, tanto faz. Na verdade, eu tenho 10 dimensões espirituais. São dimensões espirituais da minha alma. E cada dimensão é representada por um nome. O Piki é uma dimensão. Ngudi Ankaze é outra, ainda tenho Mundona, tenho Nevita, tenho Mutakulamburungunzu, tenho Mambo Jambo e Kenepang. Na verdade, são 10 dimensões espirituais da minha alma. Ok, muito bom. E você já deu conta, e naturalmente pergunto aos ouvintes, já deram conta que estes nomes são todos assim, nomes africanos? Sim, há essa necessidade porque eu sou africano, né? Eu acho que cada povo deve refletir aquilo que ele é do ponto de vista geográfico. Vês, por exemplo, tu não vais encontrar na Europa um europeu com o nome de Nkanga, né? Mas tu encontras aqui um africano com o nome de Jesus. Okay. Isso é por conta da colonização. O que aconteceu conosco é que quando terminar, não foi bem assim. Quando houve a expulsão do europeu, né, nós não conseguimos expulsar o colonialismo. As nossas mentes continuaram colonizadas, por isso é que nós agimos como europeus dentro de um território africano. Então, há necessidade de resgatar aquilo que são os valores da nossa ancestralidade, da nossa africanidade, para pelo menos sermos respeitados no mundo. Ninguém vai te respeitar se não for pelos caminhos da tua cultura. Ok. Essa é a grande verdade. Ok, muito bom. Ngundi, aproveitando essa deixa da colonização, naturalmente fomos colonizados pelos portugueses, perdão, e ainda há muita coisa cá em Angola que gira em torno deles. Disse que a maior parte dos dinheiros desviados vão ser banhados em Portugal. Muitos dos nossos líderes políticos, quando querem
alguns, quando querem dar uma entrevista, vão dar nas cadeias televisivas de Portugal. Alguns até julgamentos em Portugal. Então, eu quero entender. Temos Portugal como a nossa porta de entrada para a Europa. Sim. Eu quero entender essa colonização, você sente que ainda existe? E outro ponto, PCAs de grandes empresas aqui em Angola são portugueses. Exatamente. Eu quero entender essa colonização que você diz, ainda existe? Ainda existe, sim, por um motivo muito simples. Quando se deu os acordos de Alvor, foi em janeiro de 1975, os acordos de Alvor não foi nada mais do que um teatro para colocar o MPLA no poder. Porque depois dos acordos de Alvor, deram-se os acordos de Nankuru, né? Também em 1975 e ainda foram 3 acordos no mesmo ano. O primeiro era para estabelecer uma linha, né, que fosse conduzir o país até a data das eleições. Os 2 segundos, um era porque lá por volta de junho, julho de 1975, o país estava muito perigoso, porque o MPLA colocou armas nos bairros populares. A sociedade civil tinha armas. Com que intenção? Com a intenção de causar instabilidade, porque você com instabilidade não vai para as eleições. Então houve a necessidade de se fazer mais dois acordos, e um deles era para desmilitarizar, né? Desarmar, tirar as armas da sociedade, da posse da sociedade, no sentido do país ir às eleições com o máximo de tranquilidade. Havia também a necessidade de, nessa altura, se apresentar um caderno, uma lei eleitoral, né? Que fosse, na verdade, ajudar para que o país tivesse uma norma, né, que lhe conduzisse às eleições, e não foi apresentado. Logo, não houve eleições em setembro, outubro ou setembro, nessa fase. O que aconteceu foi que em novembro houve a proclamação da independência sem passar por um processo de eleição. Então, todo esse cenário, todo esse teatro foi arquitetado por Portugal para deixar uns no poder, aqueles, segundo a sua conveniência, atendiam mais àquilo que era a sua vontade, né, para a continuação da dilapidação das nossas riquezas. Porque Portugal é um país pobre. Quando estávamos no processo de expulsar o colono das nossas terras, Portugal inventou um mapa cor-de-rosa e uma constituição onde Angola e Moçambique e Cabinda faziam parte de Portugal como províncias de ultramar. Então, todo esse cenário que nós vivemos hoje, para continuar a exploração, foi arquitetado por Portugal para continuar a nossa exploração. Daí que os nossos políticos, quando roubam em Angola, vão depositar o seu dinheiro em Portugal. Há um livro muito interessante que os donos de Portugal... Vais concluir, só para aproveitar essa deixa rápido. Você acha que o governo de Portugal manda sobre o nosso governo? Não é que mande de facto, né? Não é bem isso. Há uma conivência, há uma colaboração econômica, há também a facilidade que Portugal dá sobre a Angola, sobre os políticos angolanos, no sentido de o dinheiro roubado aqui colocarem ali. É só ver que os primeiros bancos que vieram em Angola são cópias dos bancos portugueses. Tem o mesmo logotipo, só um nome diferente, né, em relação aos países. O nome lá diferente do que há aqui. É basicamente isso. Aconselho as pessoas a buscarem o livro Os Donos Angolanos de Portugal. Um livro de capa amarela, espelha um monte de factos, né? Os roubos, né? Os casamentos milionários que se fazem, que se realizam lá, a forma como as empresas são... o dinheiro é levado para lá, as empresas são trazidas para aqui, mesmo para tirar o nosso dinheiro e tornar o nosso povo um pouquinho mais pobre, ou muito mais pobre. E os nossos dirigentes não olham para isso? Nós não temos dirigentes.
Nós temos nabos e araras que governam o país. Os nabos governam numa perspectiva de gizar políticas mal feitas. Os araras são aqueles que reproduzem um discurso favorável, né? Um discurso para beneficiar quem governa. Porque um país que tem cérebro, um país que pensa, não faz manifestação de apoio ao presidente da República. Por um motivo muito simples. Quem é o presidente da República? É alguém que dentro de um processo de eleição foi escolhido para ser e recebe um mandato de 5 anos para dirigir os destinos do país. Logo, a relação entre um presidente e um povo é uma relação de monodependência. O que é isso? Significa que um lado depende, o outro não. Não existe presidente, ou seja, o presidente não é mais importante do que o povo, porque o povo não precisa do presidente para ser povo, mas o presidente precisa de um povo para ser presidente, porque ele depende de um processo de eleição. Logo, quem deve merecer apoio é o povo que passa fome, não o presidente. O presidente precisa ser repudiado se estiver a falhar. É simples, tão simples quanto isso. Não vais ver um país com ex-povo, mas você vai ver um país com ex-presidente. Porque o presidente é um cargo transitório, é de transição, não é permanente. Já o povo é permanente. Desde que se fundou Angola enquanto república, Angola enquanto república tem 48 anos, não tem muito tempo. Enquanto república tem 48 anos. Enquanto república, Angola sempre teve um presidente. Né? O primeiro, hoje é ex-presidente. O segundo, hoje é ex-presidente. O terceiro é o presidente atual. Mas o povo, não existe nenhum povo em nenhuma parte da Angola que é chamado ex-povo. Logo, essa relação de monodependência deve beneficiar mais o povo do que o presidente. Então, começamos a mostrar irracionalidade quando você junta pessoas e vão manifestação de apoio ao camarada presidente. Não precisa de apoio. Não, o presidente não precisa de apoio. E por que essas pessoas vão para essas atividades? Não sabem disso, vão sabendo, mas tem uma coisa, uma motivação extra por trás. Governos de matriz comunista formam heróis de forma desnecessária. O presidente não precisa ser heroizado. Vamos respeitar, porque passamos por um processo normal de eleição, vamos respeitar pelo facto, primeiro, dele ser presidente, depois, primeiro, o facto dele ser angolano e cidadão, mais velho, como africano devemos respeitar. Depois, pelo fato de ser presidente, é uma entidade, é o número 1 no país do ponto de vista político. Né? Logo, a apoiar com manifestação é, na verdade, desrespeitar o povo. Quem merece apoio é o povo que sofre. Quem merece apoio é aquela mãe que perdeu o filho na porta do hospital. Por que você não ir repudiar a atitude do segurança que privou o a entrada, de entrar no hospital? O presidente não precisa. O presidente precisa ser chamado à razão, e pode ser por crítica. E o que é uma crítica? É um elogio no sentido invertido. É do tipo eu dizer a uma pessoa: estás elegante nessa roupa. Em sentido inverso, posso lhe dizer: não gostei, né? Não há combinação na roupa que você colocou. Um é um elogio positivo, o outro é um elogio negativo. Um elogio para chamar a atenção que estás a cometer um erro, que o caminho não é por ali. Então não existe. Países normais não fazem manifestação de apoio ao presidente. E isso precisa acabar. É necessário termos a coragem de dizer: aqui está errado, aqui está errado.
aqui está bom, mas aqui podemos melhorar. Ok. Sim, porque é assim, eu costumo dizer. Mas tem uma coisa que muitas pessoas falam. Vamos com o nosso intervalo. Tem uma coisa que muitas pessoas falam que isso deve-se ao facto de termos muitos bajuladores. Sim, mas por isso é que eu disse, a bajulação, a adulação, ele é um pacote muito, muito fértil em países de matriz comunista. Ok. Porque ele chega e diz assim, não, pô, eu curto mesmo muito de ti, só aquele gás é malaica. Ele não precisa fazer isso. Isso é bajulação, tem um objetivo, adquirir tirar um favor de ti, arrancar alguma coisa de ti. Nós não precisamos, nós precisamos sentar numa mesa e dizer, senhor presidente, a juventude está a se perder porque lhe falta emprego. Não estamos a pedir emprego estatal, estamos a pedir um estímulo. Ok. Um estímulo. O que é isso, um estímulo? É criação de políticas que sejam capazes de facilitar a vida ou de melhorar a vida do angolano. Vou dar um exemplo muito simples. Nós temos trabalhadores no Ministério da Educação, no MAT, que Ministério da Administração do Território, né, os manos estão nas administrações e etc. Temos trabalhadores na saúde. Todos estes têm o seu salário é uma garantia. Ok. É uma garantia. Mensalmente Não falta, cai não sempre. falha. Então, por que nós não adotamos uma política econômica de pagamento parcelar para essas pessoas cujo salário é uma garantia? Pois é. Fazer um protocolo do tipo um acordo entre ministério, bancos e empresas, né? Vamos ver, o trabalhador da empresa A e o Ministério das Finanças, mais o banco X. O indivíduo trata um cartão que lhe dá a garantia de que é um documento, né, que ele coloca como um trabalhador cujos salários caem ali regularmente. Logo, vai fazer um contrato com uma empresa de telefonia. Eu vou vir buscar um telefone e vou pagar num prazo de 10 meses. Isso. É normal. Vão lhe descontar 10 mil ou 5 mil, de acordo com aquilo que for o contrato. E na eventualidade da empresa que ceder esse tipo de crédito ou esse tipo de negociação, tiver uma insuficiência de caixa, escreve para o Ministério das Finanças ou escreve diretamente para o banco para fazer um reforço, para a empresa não cair numa crise financeira. É simples isso. E o nosso país... Não fazem por quê? Não há interesse? Isso é uma pergunta que eu também gostava de ter a resposta. Daí é que nós precisamos, ao invés de você tirar tempo, perder tempo para fazer uma manifestação de apoio, escreve para o presidente e lhe coloca essa proposta. Mas só que as cartas não são recebidas, não chegam ao presidente. Então, o presidente precisa criar um mecanismo de diálogo permanente e próximo, não pode se distanciar. Ele é o presidente. Até porque é um prestador público. Exatamente, ele é nosso funcionário, ele é funcionário do nosso país. Porque a presidência não é um órgão de produção financeira. Um exemplo, o presidente, por exemplo, eu tive informações de que cada viagem que ele faz são ou 3, ou 5, ou 14 milhões. Eu não sei qual é que é o valor certo, mas se forem 14 milhões é um valor muito alto. 14 milhões de dólares. É um valor, dólar? Sim, é um valor. 14 milhões de kwanza. Qualquer um gasta 14 milhões de kwanza. O presidente na ordem do dólar, né? Ok. 14 milhões de kwanzas. 2 viagens são 28 milhões de kwanzas. Sabe quanto é que venderam o banco BCI? Não tem 32 milhões de dólares. muito próximo do valor que o presidente gasta em em 2 2 viagens. E sabe quanto é que venderam ou que compraram? Ou compraram o edifício do Banco Milênio, 103, perdão, o edifício do Banco Econômico, 103 milhões de dólares. Esse valor o presidente faz em 10 viagens. Compraram e coisa foi a Agência de Petróleo e Gás, Agência Nacional de Petróleo e Gás, né, que comprou um novo edifício do Banco Econômico. O ex-edifício do Banco Econômico, nesse valor. O presidente gasta em 100 milhões, né, em 10 viagens, 100 milhões. Então há necessidade de alguém dizer ao presidente: não precisa viajar muito. Não. Como pai e presidente,
ele, desse ponto de vista, ele é o pai político dos angolanos enquanto ele for presidente. Ele precisa olhar mais internamente do que externamente. Porque se olhares para os relatórios e para as notícias, dizem o seguinte: o presidente viajou para buscar fechar acordos de cooperação com A, B e C e arranjar formas de trazer investidores. Não precisas. Veja só, desde 2017 até agora ele já deve ter feito mais de 50 viagens. A pergunta é: quantos investidores vieram aqui e deram emprego de facto? Ok. Nós vamos para o intervalo e vamos voltar também nesse ponto. Ouvintes, intervalo na rádio para publicidade, já voltamos. Até já. De volta, ouvinte, a entrevista com o nosso convidado, a ativista social, Pikingundi Ankazi. Good. Estamos a falar sobre investimento privado. E a pergunta é: por que é que atualmente, nessa nova governação, temos pouco investimento privado e consequentemente dá um nível de desemprego maior? Por que é que temos poucos investidores estrangeiros a virem investir no nosso país? Bem, nós podíamos criar uma espécie de estrutura ou política, que fosse capaz de produzir investidores privados nacionais, né, e estrangeiros. Nós não podemos constantemente olhar para o investidor estrangeiro. Ponto número 1. O segundo ponto é que a própria comitiva que vai fechar o acordo leva um número exacerbado de pessoas e gasta muito. Então, porque os outros também pensam, ele vê o seguinte: o indivíduo que veio fechar um acordo de cooperação veio numa comitiva com 100 pessoas. 100 pessoas. Alimentação, transporte internamente, o avião que vão alugar para a transportação dessas pessoas é uma despesa muito grande. Então, se você usar o cérebro, você vai diminuir a quantidade de pessoas que vai fazer essa negociação. E é triste quando é o presidente que tem que ir. Você tem um ministro das Relações Exteriores, você tem um ministro da Economia, você tem alguma organização, alguma instituição local que cuida do investimento privado. Sim, é constantemente o presidente a ir. Não precisa ser o presidente a ir. É tipo enviares a alta figura da instituição para ir falar com um roboteiro. Quando é o presidente a ir constantemente à busca de acordos ou investimento privado, o que é que transmite? Transmite que há uma incompetência no seio dos seus auxiliares. E mais, o pior de tudo isso é que todas as viagens ainda não trouxeram nenhum retorno para o país. Então, os 4 anos que ainda lhe faltam de seu mandato, ele podia se voltar para os angolanos, olhar internamente, e o dinheiro que se gasta lá podíamos investir aqui dentro. Mas agora chegou-se a essa dinâmica, a esse consenso de que vamos investir mais no investimento, vamos olhar mais para, vamos fomentar a produção nacional e investir mais ou priorizar o empresário nacional. E se calhar é nesse segmento que acabas por dizer, ou nem por isso? Eu espero, porque há uma coisa é o discurso, a outra coisa é o que se faz no dia a dia. E nós temos ainda um país que fala-se mais do que se faz. Por exemplo, é desnecessário um presidente, em seus discursos, se prender no seguinte: já melhoramos aqui, já melhoramos ali. O melhorar aqui e ali não se reflete no discurso do presidente, mas no que o povo vive. Porque quem tem que dizer de facto que isso melhorou é aquele que se beneficia da tal política, do serviço, e não aquele que implementou. Porque se for aquele que implementou, passa a ser mais publicidade e... Perdão, política não se compadece com publicidade. Política é mesmo realismo. É aquilo que eu disse. Se nós tivéssemos um pouquinho de cérebro enquanto cidadãos, enquanto angolanos, podíamos pegar nos nossos irmãos que são funcionários públicos e de algumas instituições privadas credíveis e usar um mecanismo de pagamento parcelar. A Europa,
que desenvolveu muito nesse sentido, se não adotasse isso, também ia ruir. Ia ruir. Ok. Teve que adotar esse modelo para não ruir, porque é importante que as famílias tenham poder de compra. Ainda por cima, num país que o número de desemprego é muito é elevado. muito alto. Um país que tem mais de 30 milhões de terras aráveis, mas ainda passa fome. As pessoas não têm o que comer, porque nós não fazemos agricultura de subsistência. Ok. Nós nem sequer fazemos uma agricultura industrial funcional, porque é provável que se faça muita agricultura fora de Luanda, mas não tens uma rede de distribuição do produto agrícola que se produz. Ok. Tem que se criar isso. Da mesma forma como distribuem o combustível um pouco por todo o país, da mesma forma deviam distribuir os produtos agrícolas que se produz aqui dentro. Mas aí vamos falar da valorização dos próprios camponeses também, se calhar. Deve ser... Não, é simples. Quem produz, quem faz a capa do telefone não é o mesmo que faz o telefone. Ok. Quem faz o cinto não é o mesmo que faz a calça. Então, o camponês vai produzir. Tem que se criar empresas que são capazes de ir buscar. Dar um exemplo muito simples. Nós estamos aqui diante da luz. São 3 empresas que trabalham para que haja luz. Tem uma que produz e vende. Tem outra que vende na Ende. A Ende só distribui. Ok, São exatamente. 3 empresas. Então, por que você quer dar tudo ao agricultor? Quer dizer, o agricultor produz e o agricultor também distribui. Não é possível, não consegue. Ele não vai conseguir ter, a menos que ele crie 2 empresas, mas tem que ter financiamento para isso, no sentido dele poder dinamizar o negócio. Fora disso, não consegue. Então, há essa necessidade. Por isso é que eu costumo dizer, não vamos perder tempo em bajular o presidente. Vamos dizer ao presidente que ele precisa trabalhar em prol dos angolanos. São os angolanos que foram votar, são os angolanos que lhe fizeram presidente. Então, ele tem que trabalhar para os angolanos e trabalhar de facto. Não é o trabalhar na perspectiva do discurso que se faz em frente de uma câmara, que aquilo é para inglês ver. Ok. Veja, por exemplo, um país que não cria um programa capaz de empoderar as famílias é um país falhado. Um país com a ausência de um amplo programa de integração da pessoa com deficiência é um país falhado, mano. Uma pessoa com deficiência, se quiser subir aqui, vão ter que lhe meter nas costas, mano. O país não se desenvolve no sentido de colocar rampas, no sentido de colocar elevadores para facilitar o deficiente. É um país falhado. Um país que não tem... por exemplo, um país que o ativista que denuncia um crime é transformado em criminoso e tem de fugir para salvar a sua vida, é um país falhado. Um país, e eu trouxe aqui uma nota muito importante, né? Um país que tem um Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Veja só, Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Pergunta é, será que nós conhecemos algum projeto social que tenha impactado na vida das famílias angolanas? Eu não conheço. Será que nós temos algum programa do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher que promoveu, por exemplo, a mulher zungueira, a mulher cadeirante, a mulher rural, a mulher albina? Conhece um projeto, um programa de promoção da mulher albina? Vai para os bancos, consegues ver albinas ali no atendimento? Mas nós temos um que é Miss Angola, a promoção da beleza nacional. Mas olha, é albina, pois não? Oi? Albina? Não é. Não é albina. Então você vê alguém a ser promovido nesse sentido. O país é de todos. Todos devem se beneficiar daquilo que o país oferece. Ok. Um outro ministério, que é o
Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Viste alguma nota de repúdio, por exemplo, em relação à violência que os ativistas sofrem do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos? Uma nota de repúdio. Não tens. Isso não é só um problema dos ministérios e há uma situação que é importante referenciar aqui. O homem é necessariamente um indivíduo cultural. Ele é hábitos e costumes. Se durante o teu tempo de vida e a formação do teu caráter e do teu perfil psicológico, você não se comover com o sofrimento do outro, até quando você for dirigente, você não vai se comover. Veja, todos os partidos políticos têm uma representação juvenil. No MPLA é a JMPLA, na UNITA é a Jura. Vou ficar por esses dois. Ativistas sofrem agressões, ameaças, prisões. Já viste a JMPLA a fazer uma nota de repúdio? Pekingundi Ankazi, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, obrigado pela partilha mesmo, tá? Ficou aqui registrado o seu pensamento, a sua linha de pensamento e muito gosto em ter aqui, aprendemos imenso. Obrigado. Foi mais uma entrevista no seu programa Papo Reto, ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência também do outro lado, o técnico em seleção musical, seu programa Milton Júnior, lá dos Bravo Norte, o Pinox põe nas imagens, Paulo Negrão no microfone. Boa noite.